Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo joinha? Foco, força e fé. Como é que tá o som? Tá bom? Vocês vão falando pra gente, tá? Hoje nós vamos ter a participação da Eveline e do Anastácio, da Ufologia Despertos. Eles vão estar aqui contando o relato deles pra gente e falando sobre o Instagram deles, que é muito bacana. Vocês vão gostar bastante. Tenho certeza. Muito legal. Olá, boa noite, Rica Alves, Lázaro Gonzalez, Rodrigues Gila, bem-vindos. É um prazer ter todos aqui. Eu vou enviar o convite para eles já, tá bom, pessoal? Deixa eu colocar aqui. Ufologia Despertos. Aqui. Oi, Rodrigues Dila, boa noite. Gratidão. Namastê. Deixa eu amarrar esse foninho aqui, senão ele vai fazer barulho, né? Como que tá o som, pessoal? Tá tudo bem com o som? Estão me ouvindo bem? Um livre pensador entrou, boa noite, bem-vindo. Já enviei o convite, agora vamos aguardar o pessoal entrar. Som ok, Rica Alves, gratidão. Ok. Aí vamos aguardar eles entrarem para a gente ver como é que vai estar o som deles, aí vocês vão falando para a gente, tá bom? A Eveline e o Anastácio. Até deixei outro celular aqui, se a gente precisar conversar por WhatsApp, alguma coisa assim. Pra gente conseguir se comunicar, né? Vamos ver como é que tá. Ok. Enviei já, Eveline. Deixa eu ver se eles já estão aqui. É, espelho é portal. Tem um aqui atrás, ó. Sempre fica atrás de mim. Dizem que é bom, né, ter um espelho assim para refletir, para voltar, né, as coisas só ruins, né? Se for coisas ruins, volta, né, para trás. É sempre bom ter um espelho. Dizem que na porta de casa também é bom colocar um quadrinho de espelho, né? E também são portais. Isso mesmo, Rodrigues de lá. Rodrigues de lá. Isso mesmo. Eu ia colocar a mandala atrás, né, colorida, mas eu falei, não, já estou muito colorida hoje, já tem muito pink aqui, tem uma onça aqui, um felino, tem um gatinho aqui, ó. Hoje os felinos quiseram que eu colocasse.
Vamos esperar a Eveline e o Anastácio entrarem. Já enviei o convite. Ah, entrou. Isso. É verdade, dizem que não é bom dormir com espelho no quarto. Que tira o sono da gente, né? A gente não descansa direito, né? No Feng Shui, eles falam isso. Tá. Ah, agora conseguimos. Olá, Ei! Olá, boa Oi. noite. Boa Namastê. noite, tudo bem? Tudo bem, Eveline? E vocês? Olha só quem tá aqui. Ei, Boa noite. Oi, boa noite, Anastácio. filha! Bem-vindos. Que linda a filhinha de vocês. Adorei a participação especial dela. Como que ela chama? Ana Evelyn. Olha que nome lindo, Ana Evelyn. Quantos aninhos ela Isso, tem? 6 meses. É um 6 meses. bebezinho. Olha, grandona. Bem Ai, que grande, né, para linda. 6 meses. Verdade. Inclu- Inclusive, a gente tá aqui no. Acho que tá dando pra ver aqui, a gente tá no quartinho dela. É o Ai, que local mais amor. que é apropriado, sabe? Um pouquinho sem barulho, né? A luz também é um pouco melhor. Aí a gente resolveu fazer daqui. E fica Sim, melhor com então. certeza. Com certeza. En- Tranquilo. Então, como estamos? Como é que você tá? Tudo bem? Tá Tudo nervosa? bem. O som tá ótimo, estamos calmos, tranquilos, apesar de tudo que anda acontecendo no mundo, né? Tá, tem até aquele meme, Verdade. né, que o pessoal tá brincando, né? Fora do Stories, como é que você está? Já viram Então, esse meme? né? É, Já. não é fácil, né, Então, pessoal? né? Não tá fácil. O que está acontecendo no Afeganistão é algo desumano, né? Desumano, Verdade, e principalmente com mulheres e crianças, né? É algo verdade. que a gente fica pensando, né? Por quê, né? E eu penso muito em como que, assim, procurar uma resposta para isso, né? Porque é muito É, sofrimento. É muito sofrimento. é, é verdade. É porque eu tô acompanhando a nossa live aqui do lado, aí eu tô só baixando aqui o volume, só um minutinho. É, Não, não é aqui não, é aqui, baixo. tá dando um pouquinho de eco. Tá, Acho que tem que abaixar um pouquinho. isso, eu vou baixar aqui, só um minuto. É, tá dando um pouquinho de eco. Pronto, eu vou Ah, ver só a agora imagem. sim. Joia, agora. É assim mesmo, no Desliga não, começo deixa tem aí. os ajustes. A gente vai ajustando Pronto, aqui também. tá ótimo, então. Tô me vendo aqui, É, tô me centralizar aqui, ó, ficou bom. isso, Então, vamos centralizar. né, tá legal. É, não é fácil o que está acontecendo, não, né? A gente se É pergunta, né, o verdade. porquê. Algum motivo deve ter, Isso, né? Sempre tem, né, os tem. motivos. É por isso que a gente tem que fazer essas lives para sempre despertar cada vez mais pessoas, né, Eveline? Para Sim, que, porque a verdade. gente veio no mundo para quebrar esses padrões, né? Por isso que é Isso. importante a gente fazer e cada vez mais está tendo mais pessoas fazendo lives para levar as mensagens que precisam ser passadas, contando os relatos, o que anda acontecendo, as experiências que tiveram, né? Por isso que eu convidei vocês aqui hoje para vocês contarem o relato de vocês. Se você quiser começar se apresentando, há quantos anos que vocês têm esse Instagram de Ufologia Despertos, fique à vontade, Pronto, por favor. pronto. Eu estava até observando isso hoje. Eu lembrei, você me mandou, né, as perguntas, e eu, poxa vida, quanto tempo que a gente tem esse Instagram? Nunca nem
parei para contar em quanto tempo a gente tem. Aí eu fui buscar a primeira postagem, né? Lá no início. E eu vi que a gente tem ele desde o dia 3 de outubro de 2019. Então, isso quer dizer que agora em outubro, mês que vem, a gente já faz 2 anos de Instagram, né? No outro mês, Olha, parabéns. depois de setembro. Né? Já vamos fazer. Aí eu até estava conversando com a Anastácia, da gente pensar numa programação para o aniversário do Instagram, do Ufologia Despertos. E então, e Isso. dando continuidade, né? A gente pensou em fazer esse Instagram inicialmente, ele que pensou, né? Ele tem muito interesse em ufologia, né? Desde quando ele teve o primeiro contato, ele sempre teve interesse, só que de uns 2 anos para cá, ele se aprofundou mais, né? Teve interesse em estudar mesmo, em se aprofundar na temática, né? Nós fizemos muitas amizades com pessoas bem interessadas também no assunto, ufólogos também, e a gente ele se influenciou muito quando ele começou a ouvir um podcast chamado Hangar 18, que a maioria da galera que curte ufologia escuta o Hangar 18, né? Dos meninos que são brasileiros É que moram, verdade. moram no Canadá. Maravilhoso, por sinal. Tá? Maravilhoso. Maravilhosos, verdade. Maravilhosos. Então, aí ele, por que não fazer um Instagram? E no Instagram, na nossa página, a gente coloca, né? Que a gente está ali, a gente está estudando. Nós somos estudiosos, né? Curiosos da ufologia. Não, É não, verdade. tem muita gente que pergunta, são ufólogos, não sei o quê. Não, eu não me considero, nem ele se considera Todos nós, né, ufólogo, mas ele estamos estuda. estudando, estamos buscando, né, pesquisando, somos Isso. pesquisadores, né? Isso, ele estuda, né? Ele busca, né? Tem contato com essas pessoas. E é tão bom a gente conhecer pessoas que gostam, que já tiveram algum contato, pessoas que não vão apontar o dedo para você e dizer: você tá doido, isso é loucura. A gente escuta É muito isso, né? verdade. Isso é loucura, isso não Escuta muito. existe. E Será? depois que a Então, gente quando a tem a gente. experiência, a maioria dessas pessoas que tem o Instagram, né, de ufologia, que já passaram por alguma experiência ufológica, né? Sim, a grande maioria, né? Nem que seja um pequeno avistamento, mas passou. É, Passou. então, aí a gente teve essa ideia de fazer o Instagram para buscar conhecimento, fazer postagens, né? Conhecer gente nova, porque é através do Instagram que a gente fez amizade com você, né? Tem outras pessoas também que chegaram até nós, né? Pessoas de fora do Brasil. A gente conheceu o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, não, desculpa, é Luiz Otávio. O Luiz Otávio, que é o do My Soul Lodge, que ele é brasileiro, mora fora, né, na Inglaterra. Maravilhoso, sabe? É uma pessoa incrível que Conheço o vem. Instagram dele. Muito bacana. Isso, ele vem trazendo muita questão da espiritualidade, né? E Reiki, Theta Healing, né? Ele tem muito essa questão da espiritualidade, como também ele traz a ufologia em si. E a gente fez essa grande amizade. Eu acredito que a gente já se conhece há um pouco mais de um ano, né, amor? Pouco mais de um ano, uma pessoa incrível. A gente começou e uma das primeiras lives assim que a gente fez foi com ele que incentivou, sabe? Vamos lá, vocês têm que fazer. A gente não queria aparecer muito, né? Tem esse certo receio. É assim Aí a gente mesmo, no foi, começo a gente tem teve receio. Eu também, hein? Eu também tinha muito receio no começo. Mas depois eu vi a isso da necessidade, e aí a gente vê que a necessidade é mais importante do que a gente, né? A gente tem que ser uma verdade. ferramenta, um instrumento para levar essa informação, e é um trabalho da luz mesmo, né? Sim, No começo a gente é um sim, pouco resistente, mas depois a gente vê que é muito importante, né, esse trabalho. E me isso. conta, E Eveline, como que foi a experiência de vocês? Conta pronto. primeiro a sua, depois o Anastácio conta dele. Eu peço para ele vir, porque ele está segurando a bebê. Então, assim, assim, desde criança, desde muito pequena, mamãe tá até aqui, eu sou muito sensitiva, né? Já tive muitas experiências
do âmbito espiritual, muitas mesmo, né? E Uhum. muita coisa. Mas aí, uma das minhas experiências que eu considero mais, digamos que eu acredito que ou era um Acho que está orbe, travando um alguma pouquinho a coisa. sua internet, Evelyn. Tá travando um pouquinho a sua internet? Melhorou? Não, ainda está travando. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Tenta falar alguma Tá, coisa, vamos ver se tá melhorou. travando, amor. Travou. Pronto, eu acredito que é um notebook. Deixa eu só. Tá. Eu vou desconectar ele aqui do Wi-Fi para não pesar. É verdade. Tem que Pronto. desconectar todos os aparelhos, deixar só um. Ah, Isso, para agora tá ficando ficar. mais forte. Melhorou? Isso, Melhorou? joia. Tá melhor, né? Agora melhorou. Ótimo, Agora vai melhorar. ótimo. Então, aí eu sou uma pessoa muito sensitiva. E algo que a gente até conversou daquela outra vez, quando a gente fez a live. Geralmente é um padrão. As pessoas muito sensitivas acabam tendo certas experiências, né? É como se fosse um É, padrão, um perfil, né? De pessoas isso mesmo. que têm essa conexão. É bem impressionante. Verdade. E eu, como eu tenho, sempre tive essa sensibilidade para muita coisa, premonição, daí para frente, muita coisa Uhum. mesmo. Eu tive, quando eu era criança, eu lembro de algo que entrava no meu quarto. Parecia um CD, eu até conversei contigo, parecia um CD, uma bolinha assim, mais fininho, entrava, aí ficava lá, pulsando. E eu achava aquilo estranho, comentei em Que casa, cor que né, falei era, até para minha Eveline? mãe. Era um branco puro, muito branco, branco muito puro, que ele ficava muito forte e depois vinha perdendo a cor. Ele piscava como se fosse uma pulsão, pulsação, né? Entendi. No quarto inteiro. É bem interessante. E eram quase todas as noites, acontecia isso. E desde então eu falei para minha mãe, falei para o meu irmão, que, não, que era filho do meu padrasto, que morava com a gente, enfim. E ele viu. Ele viu e eu fiquei, não, então não é coisa da Olha. minha cabeça. Não é coisa da minha Ah, é cabeça. tão Era bom, algo que né? Quando mais entrava. alguém vê. Isso, Que lugar e que esse é era? um. Era aí em Fortaleza, Eveline? Aqui mesmo, na minha infância, no Aí bairro tem vizinho, eu muitos morava no bairro relatos. vizinho. Isso, e algo que me marcou muito. Eu fiquei com isso. O que será que era aquilo? Né? Que entrava lá e vi por muitas vezes. Às vezes eu acordava de madrugada, botava a cabeça assim da cama para olhar e tava lá, né? Todo dia. E era Olha, muito estranho mesmo. Mas eu não imagino. tive medo, não tinha medo, me dava uma paz, uma tranquilidade. Eu dormia tranquila, de boa, Olha, mas nunca fui procurar saber o que era, entendeu? Até hoje a gente fica nesse mistério. Será? O que qual que é a era? religião Gente, de coisa. vocês, Eveline? Desculpa te interromper. A religião de vocês, Pronto. qual seria? Vocês têm alguma religião? Não. A nossa base, né? A nossa família, pai, mãe, a avó da minha neném, que é a minha mãe, é todo mundo católico, né? Entendi, Todos católicos. E, entendi. mas assim, a minha mãe, né, ela é muito aberta, sabe, para essa questão. Eu sempre converso com ela. Aí ela às vezes pensa assim, ai, mas é algo ruim, será que é ruim? Será que eles vão vir? Aí eu não. Eu acredito que não. Eu prefiro levar pelo lado positivo, porque os filmes em si, a mídia em si, traz muito a questão ufologia, os extraterrestres, como se fosse algo muito ruim, algo péssimo, algo É, eles monstruoso, que vai distorcem. chegar e vai matar todo mundo, né? E eu É, vai acredito fazer que uma não seja. invasão, né? E é coisa do Isso, homem acredito que mesmo, a não seja. criação. Isso, É, acredito que você não seja, sentiu seja algo bem, você ficou tranquila, né? Você está relatando que você não ficou com medo, então tranquilo. a gente Não. sente a energia, né? Se é boa, se não é. Isso, Isso era uma ajuda a energia muito pura. identificar, né? Isso, era uma energia muito pura, muito tranquila.
sabe? Entendi. E daí para frente tive muita coisa, né? De visões, de premonição, muita coisa mesmo. E aí eu acredito assim que por essa minha sensibilidade, né, algo veio, né, me visitar, Uhum. né? Alguma coisa veio me visitar. Mas assim, eu sinto que ultimamente a minha sensibilidade para algumas coisas diminuiu mais. Por exemplo, eu tenho sonhos premonitórios, eu vejo, não sei, eu estou vendo aqui uma cena, está acontecendo alguma coisa na minha frente, e a minha intuição me fala, ó, vai acontecer isso e isso. Eu olho para lá e acontece, entendeu? Mas a questão de ver muita Interessante. coisa, realmente eu via coisa mesmo, via espírito, via gente andando dentro de casa, tá entendendo? Hoje em dia não mais. Eu acredito que é por eu não ter buscado evoluir com isso, ou trabalhar isso, entendeu? Eu não sei se eu me bloqueei em relação a isso, a essa questão do ver, entendeu? Mas a sensibilidade continua a mesma, né? Eu tenho muita coisa que tem gente que se eu olhar para a pessoa, mãe, não, essa pessoa não, essa daí não dá certo a senhora fazer isso não. E se a pessoa insistir, é, quebra a cara, tipo, realmente não dava certo. A Evelyn tinha razão. Mas não no sentido de que, não, é porque tu é psicóloga, tu conhece. Não é. Eu fiz a psicologia exatamente para tentar compreender, né, essa questão do psicológico humano, de É eu que compreender o comportamento humano. quem tem a Mas não é. sensibilidade consegue ver além, né? Isso, Sente, a né? gente consegue É ver a muito lenha. intuitiva. É como se vibrasse de uma forma diferente. Você consegue ver muita coisa, entendeu? Tudo é energia, É, é né? A energia já chega antes da tudo. pessoa, né? Isso. Tem Verdade. gente que tem a energia tão pesada, tem algo tão ruim que quando eu chego próximo da pessoa, pronto, já passo o dia mal, né? Tem locais também Entendi. que eu chego, já não me sinto bem, já sinto aquela Tem energia músicas, estranha. músicas que a Músicas, gente filme, escuta, né? filme principalmente. Tem realmente filmes, digamos que o pessoal fala que isso é besteira, porque filme é algo fictício, não sei o quê. Mas por muitas vezes carrega aquela energia. Principalmente esses Passa filmes aquela que falam mensagem, né? isso, principalmente filmes que falam de exorcismo, que trazem, por É, exemplo, aquele não Invocação presta do ficar Mal. assistindo. É, não presta ficar Se eu assistindo. assistir aquilo ali, eu passo É, não, nunca foi bom, né? A gente dias assistir filme de com aquela terror. energia estranha, vendo coisa, sentindo coisa. Não que eu fique impressionada, mas É é porque porque a aquilo mente fica ali no foco, né? vibra ruim pra mim, entendeu? Fica Verdade. impregnado, né? Impregna E o na gente. Anastácio? Ele tá aqui, O mo, Anastácio, ele tem ele sensibilidade tá também, é vindo. mais você? Tem, ele tem. Só que a Olha, sensibilidade dele é como assim, ele acaba ele acaba não compreendendo muito bem que ele tem essa sensibilidade, entendeu? Porque é homem, a gente sabe que o homem, até mesmo pela criação, o homem é criado diferente da mulher. Principalmente aqui no Nordeste, a gente ainda tem muito machismo, né? E acha é, que homem não pode ter sensibilidade, né? E algo que eu percebo nele, tem certas pessoas que chegam perto dele, ou ele vai fazer algo, ele já muda o comportamento. Eita, a energia aí não deu bom. Eu fico logo percebendo. A energia não foi boa, já fez um mal para ele. Mas eu acabo que eu tenho que conversar, né? Porque ele acaba não entendendo. Foi a energia. Tu sentiu? Ele, senti, mas foi energia ou foi algo meu? Não, foi a energia que te fez mal. É algo que eu estou fazendo com que ele perceba. Ela está entendi. perguntando sobre se também tem essa sensibilidade que eu estava falando para ela, né? Que eu sou sensitivo. Isso. Ela estava te perguntando sobre essa sensibilidade também. Eu estava Se explicando você para ela, também né? tem essa sensibilidade de paranormalidade, de sentir, de às vezes ter sonhos premonitórios, alguma coisa assim, você também tem igual a Eveline?
Primeiramente, boa noite, desculpa o Boa atraso, que noite, bem-vindo. tive que Gratidão. organizar aqui a neném com a avó dela, É assim mas mesmo, faz parte, né? mediante a tua pergunta, assim, eu não tenho essa noção se eu sou paranormal ou não, se eu tenho essa sensibilidade, né? Mas como ela estava falando, eu escutei, que eu tenho como é que eu posso dizer, essa sensação de onde eu cantos que eu ando, me sinto mal. São energias ruins que eu sinto, né? Eu não digo que eu sou um paranormal, mas eu Tem digo que essa eu sou sensibilidade de eu perceber, tô né? tipo, tipo Percepção. uma antena, né? Tipo uma antena para perceber aquela energia. Desculpa. E muitas das vezes, eu sempre falo para ela, quando eu tô perto de alguém e pego até na mão para tipo conhecer a pessoa, eu sinto uma coisa que aqui dentro que não é bom para mim. Aí eu Entendi. tenho aquela análise, né? Se a pessoa realmente vai ser bom pra gente ou não. E o relato ufológico, como que foi, Anastácio? Conta pra gente. Como que aconteceu? Assim, no caso, foi um avistamento, né? Um avistamento, eu tinha 14 anos na época, eu vinha da casa da minha tia para a minha casa, era um local, uma distância da minha tia para minha casa, mais ou menos um quarteirão, 1 quilômetro mais ou menos, né? Como diz aqui. Eu vinha cabeça baixa, passando por cima de uma ponte onde o rio passa, e a 50 metros do meu lado direito tinha uma mangueira, né? Que hoje em dia não tem mais. E na copa da mangueira, de repente, apareceu uma luz amarela e alaranjada ao mesmo tempo, girando muito rápido, né? E eu parei, fiquei olhando para aquela luz, e quando eu pisquei o meu olho e voltei a ver de novo, ela fez um zigue-zague de uma forma tão rápida e sumiu. Ela sumiu sem deixar o trilho de energia, de luz, sumiu sem não ter nem explicação para te dizer, mas aquilo ficou na minha cabeça, né? E a partir daquele ponto, eu comecei a ter essa curiosidade desses fenômenos, né? E comecei a conversar com amigos, falando, olhava para o céu e ficava aquela dúvida, pô, um céu tão grande desse, será que só nós que temos vida, né? E assim foi o meu avistamento. E o interessante é que a gente tem vários amigos, vou puxar um pouquinho aqui pra... A gente tem Claro, vários amigos aonde a gente acaba conversando e sempre tem um relato ou outro, viu? Não é sempre só o que tem. está na mídia, não é só o que está na internet, não. As pessoas todo dia vê, todo dia tem alguma coisa. E Tem mesmo. eu tenho 2 relatos ufológicos de amigos meus que são incríveis. Incríveis. E eu fiquei Pode assim, meu contar pra Deus, gente? posso? E É até bem mesmo, rápido. até Eba, a mesmo gente adora, né? Ouvir. E A até gente mesmo, adora, eu até adoro mesmo escutar. eu sempre pergunto a ela, tu viu o rapaz lá onde ela trabalha, para a gente conversar com ele e ter uma live para ele relatar a ele próprio, né? Nunca mais ouvi essa pessoa. Ela me contou esse relato, eu fiquei impressionada, né? E muito difícil eu vê-lo agora. E eu não tenho um contato. Mas a próxima vez que eu ver, é uma pessoa que frequenta o shopping onde eu trabalho. Ele não é bem meu amigo, mas a gente sempre se falava, né? E ele é apenas um frequentador do shopping. E certo dia, não sei, a gente em algum assunto, aí ele foi e falou: há uns 15 dias atrás, eu estava na casa de praia no interior aqui do Ceará, que eu esqueci até o nome, ele falou. Ele disse que saiu fora da casa e a casa tinha piscina. Ele viu a piscina da casa, a água da piscina, fazer tipo ondas. A água começou a mexer muito. Ele achou estranho. Eita, o que é isso? E ficou olhando para baixo, né, para a piscina. E a piscina, a água da piscina fazendo como se fossem ondas. E ele deu vontade de olhar para cima. Quando ele olhou para cima, ele viu. Ele me disse, uma pessoa realmente simples, né? A pessoa muito simples. Ele falou assim: olha, minha filha era 2 pratos de inox, um em cima do outro, assim. Muito Olha engraçado, gente, só, dele falar. muito Ele disse que parecia verdadeiro. 2 pratos de inox, um em cima do outro, girando, desceu até a copa de um coqueiro, assim, que tinha dentro da casa e subiu. Aí eu fiquei, poxa vida. E ele disse que
queria ter filmado, queria ter feito alguma coisa, mas ele disse que ficou Ah, tão paralisado, tão perplexo com aquilo que não teve ação de nada. Aí ele, tu acredita em mim, tu acredita? Porque, assim, geralmente a pessoa quando tem um avistamento desse, ninguém acredita. Ah, tu tá com conversa, né? verdade. Ah, Sim. tá, vi A isso aí, tu gente viu tem no que dar filme, não sei o ouvidos, quê. né? A gente tem que Não, aprender a e ele me ouvir. contou, porque eu parei, ouvi a história dele e disse que acreditava nele. Aí ele ficou Exatamente. tão feliz, ele, mas tu acredita? Acredito. Com certeza, com certeza. E uma pessoa muito simples, né? E o É, fenômeno, Muito e o humilde. fenômeno que ela descreve, que as ondas da piscina começaram a tipo, fazer ondas, eu acredito que seja o campo gravitacional da nave. No Campo, caso, quando ela é, desce, ela abre um campo gravitacional de acordo com o tamanho dela. era E ali, pequena pois é, e essa. ali deve ter feito esse fenômeno de balançar a árvore e mexer com a piscina. Podia ser só olha que incrível. bem interessante, no interior do Surreal, Ceará. né? Aqui no Eu interior tem acredito muito relato. total. Muito, muito Acreditamos, relato. né? Somos três que É, acreditamos, né? é Muito relato verdade. mesmo. E eu acho que os três que estão acompanhando com a gente devem acreditar também, né? Com Aida. certeza, o pessoal também. Porque a gente sente, né, quando a pessoa está falando a verdade. Dá para perceber, né? Sim, sim, dá para perceber, exatamente. E o outro relato é de um amigo meu que trabalhou comigo, que inclusive não está mais saiu, precisei me afastar do trabalho. Quando eu voltei, ele não estava mais. Aí acabou que perdi contato, não tenho como, né, pegar o contato dele para a gente gravar esse relato dele. Ele me disse que quando criança morava em Quixadá. Quixadá, o que que lembra? Hum, Área Q, né? Ele é. morava em Quixadá e certa noite eles moravam no pé de uma daquelas serras que é de pedra, né? Os monólitos, né? Os Uhum. monólitos de Quixadá. E ele disse que certa noite uma luz muito forte parou em cima da casa dele. Ele disse que lembra, ele era criança. A mãe dele ficou assustadíssima, estava só ele e a mãe em casa. Uma luz parou em cima da casa. Como a casa era de telhado, via-se os reflexos da luz, As né? brechas das As luzes. brechas da luz dentro de casa. E ele disse que lembra de sentir uma sensação como se estivesse dentro d'água. A sensação que ele disse, olha, Evelyn, eu lembro como se eu estivesse dentro d'água. Algo muito estranho. E depois não lembro mais de nada. Eu perguntei para minha mãe, ela disse que foi um avião, alguma coisa que passou, para tentar tranquilizar ele, né? Ele era apenas uma criança. Mas ele disse que depois não lembra o que foi que houve. Se eles dormiram, se eles. Não lembra, ele disse que é como se aquele dia fosse apagado da memória dele. Ele só lembra dessa sensação, da luz, né? E da sensação de estar dentro d'água. Muito estranho, né? Olha, Assim, eu interessante. É acredito que desse eles foram jeito, foi né? abduzidos. É Assim, né? desse jeito que acontece. Tem muitos Ele, relatos assim, né? muitos, Eles muitos são contam. pessoas anônimas, né? É, Trabalhadores do dia a dia, pessoas é verdade. normais, comuns, entendeu? Não necessariamente é alguém que está ali na TV falando alguma coisa, não. É verdade. Eu acredito muito que essas pessoas simples, que elas não têm acesso à tecnologia, à internet, geralmente é interiores, né? Eles, Uhum. quando relatam uma situação dessa, eu acredito piamente que não seja mentira, Eu também porque eles não. Eu acredito. não vão ter esse poder de inventar uma história que eles não têm conhecimento do que seja, né? Eles vão relatar da forma que ele está vendo, da forma que ele presenciou, eles vão relatar para as pessoas. E muitas Com das as vezes, como próprias a gente está. palavras. E muitas das vezes a gente fala, as pessoas, não vou contar porque vão me chamar de doido, de louco, É, e acaba não se vão retraindo, né? acreditar em mim, né? É, E a gente fez o nosso Instagram também com esse intuito de postar esses relatos, de acolher essas pessoas, né? Porque é muito é bom, você se sente verdade. acolhido quando você fala e tem alguém que diz, eu acredito em você, É Acho verdade. que o primeiro relato que a gente teve no nosso Instagram, acho que é um seguidor seu, é o Alexandre Cassani. Ah, sim, Sim, conheço, Alex. Ele Ele também passou para a gente, relatou. Muito legal. conversou com a gente via
vídeo chamada, Fizemos, né? vídeo A chamada gente com ele. conversou muito e ele passou o relato pra gente, né? Foi muito Foi no interessante também. Espírito Santo, não foi? Isso. É isso Isso. mesmo. O, É bem o relato dele é interessante, tem muitos incrível. relatos. Incrível o relato Tem lá do no Alex. nosso podcast também. Incrível Vamos mesmo. acompanhar, né? Então, aí a gente busca trazer, né? Fazer esse acolhimento também. Tem muita gente que procura a gente pelo direct para falar sobre o que que aconteceu. Olha, aconteceu isso e isso na minha cidade, né? E tudo. Porque a gente faz esse acolhimento. Realmente aconteceu, o que foi que houve e tudo mais. A gente Dá acaba ouvidos para a fazendo pessoa, né? isso, e isso é muito bom, né? Muito bom. E agora, no caso, eu estou com um projeto, né? Ainda está aqui, mas aos poucos eu estou lançando no Instagram. Trazer essa informação para as pessoas que não têm acesso a isso, no caso, surdos, né? Eles requer muito a atenção para determinados assuntos que está na mídia. Tem muitos surdos que eles não têm acesso a esse tipo de informação. Então eu estou buscando aprender a Libras, né? Eu trabalho Olha numa que empresa que legal. eu trabalho numa empresa que tem surdos e eles gostam muito da minha pessoa, que eu ajudo a transcrever a fala dele em reuniões, Faz né? a tradução. Ainda eu não estou seguro, no caso eu não sou fluente ainda, mas eu estou buscando conhecimento e em breve eu estarei agregando essa parte no meu Instagram, como já está chegando já surdo para pedir essa informação. Já conheceu um Olha que pessoal ontem, né? bacana. Umas meninas que se interessam por ufologia, mas por serem surdas e não ter alguém que faça, né, essa É tradução, só elas acabam que não têm muito acesso. mudando aqui o conteúdo, o assunto, porque assim, o surdo, ele é um deficiente auditivo, né? Ele fica Muito excluído. restrito e excluído na comunidade ouvinte, né? No caso, a gente se comunica verbalmente. Então, eu tirei agora, semana agora, um colega surdo, ele queria comprar um determinado programa para fazer aposta de jogo. Só que o cara que estava vendendo, ele só fala em áudio. E ele falou, eu sou surdo, eu não tenho como escutar. E ele continuou mandando áudio. Quer dizer, não respeita a pessoa que está dizendo que tem uma determinada deficiência, né? E eu estou Falta traduzindo para ele, empatia, né, Anastácia? exatamente, a Isso. empatia. Não Falta existe empatia, se colocar no lugar um do outro, né? preparo e não tem um preparo. As pessoas acabam não tendo muito preparo para lidar, entendeu? Principalmente esses tipos de serviço, entendeu? Principalmente quando é via WhatsApp, as pessoas querem mandar um áudio. A escrita do surdo é totalmente diferente. Se você lê o que um surdo escreve, é totalmente diferente. O português do E surdo me é diz uma diferente. coisa, vocês acham que no canal do YouTube podia ter uma legenda embaixo escrita? Eles conseguem ler, né? Se tiver a legenda. Sim, mas assim, Porque eles ajuda pedem, também, né? né? Ajuda muito, né? Mas se tiver o intérprete do lado, para eles é melhor ainda, né? Porque É tem mais surdos que rápido eles os não. sinais. Tem surdos que eles não são alfabetizados, né? Isso. Ah, tem que pensar em tudo isso, né? A gente esquece. Porque a gente tem que se Uhum. colocar no lugar do outro para saber o que ele sente, né? As dificuldades que ele tem. Muito legal, muito bacana esse trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigada. Muito bom. Nunca tinha ouvido alguém falar isso, que está fazendo esse projeto. Muito, muito legal mesmo. Ainda está aqui, mas vai sair com certeza. Com certeza. E você também ajudar a gente também. Ajuda muito a gente, né? Com essa live de hoje, a gente está muito grato e feliz por participar. Ah, eu que agradeço. Nossa, é um prazer ter vocês aqui. Faz tempo que a gente está tentando combinar, nunca dava certo, né? E hoje Verdade. deu, tá vendo? Que é para ser Sim. quando chega a hora, no momento certo, acaba acontecendo, né? Eu vou Exatamente. ver se tem alguma pergunta aqui para vocês, para a gente já encerrar, fazer as considerações finais, que eu sei que vocês têm uma Tá, Enezinha aí, né? tá. Não, Então, mas está deixa eu ver tranquilo. No Mas tá aqui. caso, a tranquilo. gente ainda tem Tá 20 minutos, né? Eu tranquilo? acredito. Tá A tranquilo. avó dela Isso. foi passear. Ah, saiu com ela? Foi passear? Foi. Ah, então tá bom. Vocês vão sinalizando aí para mim. Pronto.
O Abraão Tatu, boa noite. Quem mais está aqui? Vinay Rosa. Buriche, Vida, Flórida. Denise Silva. Oi, Denise. Bem-vinda. Boa noite a todos. Rosiane. Ariel Espíndola, boa noite. Bem-vindo. Denise Silva, sim. Uma graça. Ela. A Maria Luísa Peloim, bem-vinda, querida. Um doce também. Yasmin Anunciato. Maria B92. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Anastácio e para a Eveline, fiquem à vontade, podem escrever aqui, que eles vão tentar responder aqui. O que a gente souber, a gente vai responder, né, pessoal? Na live também acho que está minha filha, a Ivna. Ela fez um comentário aqui, dizendo que na infância, pode ler, pode. Na infância ela tinha uma amiga que só ela via. Eu não sei dessa história, eu não sabia. Olha, tá vendo? E eu já ouvi relatos assim, de crianças que têm um amiguinho invisível, né? E os Isso, pais depois eu vou acham saber que, essa história tá aí. imaginando, né? Olha só que interessante. E Pode ser também que ela mesmo. tenha, pode ser que ela também tenha alguma pretensão para mediunidade, né? É, com certeza. Geralmente tem, né? Quando tem relatos assim, crianças são muito sinceras, né? Sim. Verdade. Jorge Você tem alguma pergunta para a gente? Bertolatti. Sim. A Denise. Oi, Maroca. Batera Claudião, boa noite. Abraão Tatu. Nossa, é tão ruim ver essas letrinhas aqui. Só tem um pedacinho aqui pra gente rolar a barrinha aqui, né? Um dia a gente vai ficar mais chique, né? E vamos ter um moderador para estar respondendo, fazendo as perguntas para a gente. É verdade. É verdade. Mas tudo faz parte, é tão legal, né? A gente ser espontâneo, verdadeiro. Eu acredito também na qualidade, né? Não na quantidade. É verdade. Pronto, eu lembro que você também conversou com a gente, assim, para a gente relatar qual o caso ufológico que a gente mais gosta. Isso mesmo. A gente mais bem lembrado. Fala do teu. Bom, nesse longo de 1 ano e alguns meses, né? Eu me apaixonei pelo caso da Maria Sintra. É um caso, acho que de 1964, né? Um ano que também não tinha tecnologia, não tinha muito recurso em relação à tecnologia, à internet. E o relato dela é muito verdadeiro, porque acho que uma senhora daquela idade, trabalhando no local que ela trabalhava, que acho que era um hospital médico, né? Isso, Um hospital, isso mesmo. ela não teria o porquê de mentir, né? Daquela forma, né? Quando ela estava no andar de cima, que embaixo bateu uma pessoa, né? Um ser, uma mulher muito bonita, no caso ela diz. E como ela relata esse caso, é fantástico. Porque na voz dela, no áudio que a gente escutou, eu não sinto mentiras, né? Uma pessoa muito simples, né? Uma pessoa muito Dona simples. Maria, uma pessoa muito simples. Ela teve um muito contato... humilde, até mesmo leiga em relação a isso, né? a ter acesso na época, né? Ter acesso à TV, essas coisas. O relato dela realmente é surreal. Né? Isso, Lins. No caso, ela chega, ela diz, não, espera que eu vou já ir. Ela desce, atende, recebe a pessoa, o ser, né? Vamos dizer assim. E o ser não fala nada, só entrega como se fosse um cantil, né, para ela. E ela já associa, não, quer água, vamos aqui. Levou ela até o bebedouro, pegou esse cantil. Ela diz que esse cantil ela nunca tinha visto coisa mais linda no tempo dela. Muito lindo, muito brilhoso, né, cheio de uma aparatos, garrafinha, uma né? garrafinha. Muito lindo. Ela não tinha visto aquilo nunca na vida dela. Ela enche e entrega para o ser, e o ser
pega, bate nas costas dela e fala, Embaúra. embaúra. Embaúra, embaúra. E ela achou que ela estava falando algum agradecimento, né? E ela saiu, o ser saiu, e ela começou a seguir esse ser, só que ela achava que ela ia sair pelo caminho que é o correto, né? Ela entrou para a direita na mata e chegasse no canto lá, tinha uma nave, ela descreve como se fosse um Fusca, né, da época. Era do tamanho de um Fusca. E ela observa que dentro desse objeto tinha outro Tinha ser. outro ser, E quando como ela se fosse chega, masculino. quando ela chega, esperando. puxa ela, né? Puxa ela para dentro. E da mesma forma que esse objeto chegou, que ela escutou a zoada de catraca, como ela fala, né? Tipo uns estalidos, né? Exatamente. Da mesma forma que chegou o barulho, ele sai. Só pega voo, sobe e sai. E ela é rápido, some. E ela ficou ali abismada com aquilo. Ela disse que tinha um formato de sino. Um formato de sino. Formato de sino. É muito interessante, eu acho muito linda a história, esse relato, esse contato, né, que ela teve. E lembrando que isso aconteceu dia 26 de agosto de 1968. Então quer dizer que agora, dia 26, hoje é 21, né? Agora, dia 26, fazem 53 anos, né? Dessa história. E um fato. Olha só. E um fato muito interessante é que nesse período lá, uma pesquisa relacionada à água potável lá foi uma das melhores naquele tempo, uma das melhores águas para se consumir. Não sei se tem a ver com o caso, né, da Maria Sintra, né? Mas está na pesquisa do caso, tem esse relato aí da água, né? Olha, isso. Interessante, ela não sabia. Tomou, a dona Maria, isso. Olha, ela deu água e na época foi dado que Lins era a água mais limpa, mais pura, potável para se consumir, mais potável, né? Para se consumir do Brasil inteiro. Existe. Quem falou isso foram os pesquisadores. Quem foi? Foi aquele lá, como é o nome dele? Ufólogo. Que ele pesquisa muito, tem muitos dados. O Edson Boaventura? Pronto, o Edson. Exatamente. Ele é incrível, Adoro. O Edson é maravilhoso. Adoro. Eu gosto dele porque ele tem dados. Ele vai lá, ele pesquisa, ele mostra. E ele é muito organizado, ele pega a pastinha todo organizadinho, metódico, né? Metódico, muito lindo. Muito bom. Ele foi na Carol Capel também, bem bacana. O Edson, ele é de São Bernardo, perto da cidade onde eu nasci, de Santo André. Ele é de São Bernardo. Ele é muito, eu acho, um dos estudiosos atuais, né, que eu mais, assim, respeito e admiro. Ele é incrível. É verdade. Ele ouve a gente, ele dá atenção para todas as pessoas, seja quem quer que seja. Ele é super humilde, né? Exato. E quando a gente começou, acho que umas primeiras postagens da gente, a gente foi graciado com ele estar seguindo a gente também. Foi, né? Ele segue a gente, curtiu nossas coisas e tudo. Eu fiquei, assim, bem lisonjeada. Bem lisonjeada mesmo. Ele segue o Curiosidades do Céu também. Maravilhoso. Porque eu enviei meu relato para ele, né? Ele leu o relato, respondeu, mandei para ele por e-mail, mandei as filmagens, mandei o vídeo. Ele gostou, né, do relato, respondeu. Nossa, foi super atencioso. E aí ele começou a seguir o Instagram também. É isso que faz a gente evoluir, né? Essa empatia, né, no caso. Essa empatia. Não adianta ser um ótimo julgamento, se você não for um bom humano, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, e pronto, em relação ao caso preferido dele é o da Maria Sintra, né? Eu também gosto. Mas o meu caso ufológico preferido é aquele que a gente estava conversando naquele dia, que a gente conversou sobre, que é o do senhor José Barroso, que aconteceu aqui em Quixadá, né? Que ele foi muito documentado na época. Muito documentado na época. E também teve essa questão dele ter sido acompanhado por vários médicos aqui em Fortaleza e ninguém sabia dizer o que aconteceu com ele, né? Ninguém sabe dizer nada.
que aconteceu com o seu Barroso. E o incrível é que ele passou isso para os filhos, né? Ensinou para o filho que, olha, quando o aparelho vier, você se esconde debaixo da árvore, que a árvore não deixa o aparelho descer para lhe pegar, né? E acabou que os filhos ficaram com esse medo, Que as pessoas ao incrível, redor né? ficaram com medo, pelo que aconteceu com ele, essa questão dele ter desenvolvido essa demência, né? Algo Uhum. aconteceu com ele na questão biológica, né? Você deve até compreender mais do que eu, que algo aconteceu na questão biológica dele para ter acontecido esse retardo mental, né? Que ele acabou ficando com esse retardo, que ele retrocedeu, ficou como, né? Eles entrou. Bem, Tá travando um é um pouquinho. Ah, caso, voltou já. pronto, é um caso muito interessante, é um dos que eu mais gosto, né? Que É bem é o marcante caso. mesmo. E Isso. foi inspirado no filme, né? Arequê, E né? a doutora Gilda Moura também fala da árvore que protege das abduções. Aí a gente fica imaginando, né? Como é que uma árvore, né, vai impedir um poder, uma tecnologia de uma nave, né, um disco voador? Mas tem coisas que é inexplicável, né? E a gente Isso. tem essas informações de acordo com acontecimentos mesmo. Então procede isso mesmo. Eu posso até fazer aqui Protege. uma análise técnica baseada no que o professor Laércio Fonseca falou. Quando a nave extraterrestre, o extraterrestre, na verdade, segundo ele, não quer abduzir o ser humano, certo? Quando acontece a abdução é porque houve um acidente. E, na verdade, quando a nave está próxima ao solo, ela faz esse campo magnético, né? E ela está positiva, aliás, negativa. Quando o ser humano chega próximo ao campo magnético, ele está positivo. Então, o positivo com o negativo vai dar uma descarga elétrica. Ele acaba sendo E repelido, eu né? acredito que a árvore, ela sirva de para-raio, né? De indução Ah, desse mecanismo, né? entendi. Entendi. Eu acho que Aterramento, né? aterramento, exatamente. Acho que faz um sentido, né? Faz sentido mesmo. É verdade. É Olha que verdade. incrível, interessante isso. É isso mesmo. E o interessante do caso do seu Barroso é que quando ele faleceu, ele tinha a pele de um bebê, né? Ele ficou com a aparência muito jovem. O próprio filho, em várias entrevistas, a própria família relata que ele ficou com a aparência mais jovem. Algo inexplicado aconteceu com ele. Ele ficou com a aparência mais jovem, apesar de ter a idade que Olha tinha só. e, e ter falecido, né? Era muito interessante. O aspecto da pele dele não correspondia com a idade. Bem interessante Igual eu, também, ó. Tenho 40 anos, tô parecendo 20. né? Tá vendo? Brincadeiras, né? Brincadeiras à parte. Mas a Então, gente precisa brincar mesmo, né? Para com descontrair. certeza. A gente precisa descontrair, porque hoje em dia o que está acontecendo no mundo, se a gente for pensar, como a gente estava conversando no início, sobre a questão do Afeganistão e tudo mais, se a gente for pensar, pandemia, guerra, você fica maluco, né? Claro que a gente não pode também viver no mundo sem ter noção do que A está gente tem que acontecendo. fazer oração, a gente tem que sempre enviar boas vibrações, fazer muita oração, Isso, fazer uma corrente de oração bem forte, porque a gente sabe isso, que isso ajuda muito, né? Essa ajuda, intenção que a gente coloca. ajuda. E por isso que é importante a gente brincar, descontrair, para elevar a frequência vibratória, para a gente não ficar no negativo, né? Alguém relatou alguma coisa aqui. Deixa eu ver É verdade, eu vi aqui. o relato. A gente está tentando ver Aqui, ó. aqui, ó. Pronto, tem aqui. Vinairossa. Vinairosa. Isso, isso. Esses dias, fazendo uma oração em meu quarto, vi um vórtice do meu lado Vórtice do meu esquerdo. lado esquerdo. Fiquei parada, olhando um tempinho, e aí desapareceu. Quando eu li agora há pouco isso aqui, me lembrei de uma época que eu morava no interior aqui de Fortaleza, chamado Limeiro do Norte, e eu dava aula de artes marciais, né? Eu sou do jiu-jitsu. E na época eu fazia isso dentro de um quarto na casa que eu residia. E ao terminar o treino, eu
do nada eu comecei a fazer uma oração. Do nada não, eu reuni o pessoal, sentei, e eu comecei a fazer uma oração do anjo da guarda. E essa oração, o tempo estava separado, não tinha vento, certo? E eu comecei a fazer essa oração e comecei a visualizar um anjo. E do nada entrou um vento que ele circulou dentro do quarto, todo mundo ficou abismado. Circulou dentro do quarto e saiu. Então é parecido com esse relato aqui da moça aqui, a Vinarossa. Vinairosa. Vinairosa. E ela falou outra coisa também. Eu e minha sobrinha vimos um vulto juntas aqui em casa. Se eu estivesse sozinha, ia achar que não era nada. Sim, Olha, já aconteceu comigo. Aconteceu comigo de eu ver e a pessoa que estava do meu lado viu também, né? Inclusive a pessoa que estava comigo era minha mãe. Passou, eu disse, mãe, a senhora viu? A mãe viu Dentro de casa fechada. dentro de casa. O que é? Você viu? Vi. Uma criança andando dentro de casa, né? E outra pessoa que entrou, né? Na época, essa casa que a gente morava era uma casa muito grande. Eu acredito que já tinha acontecido muita coisa naquela casa. E acontece, e é exatamente a casa onde eu tive esse contato com esse orbe que vinha me visitar à noite. Que entrava no meu quarto, parecia um CDzinho, e entrava lá debaixo da cama e ficava lá pulsando. Não sei o que é que ele ia fazer lá, mas me dava uma tranquilidade muito grande. Mas nessa mesma casa, uma vizinha pediu para entrar, para ir no quintal, para fazer alguma coisa, ela voltou correndo, gritando. E a gente estava lá fora, aí eu perguntei o que foi que houve. Ela, não, tinha uma criança lá no teu quintal. E vocês não têm criança? Que criança é aquela? Tinha essa criança lá, não sei o que espírito ou que vibração, o que que era, né? Mas a gente via como se fosse carne mesmo. Passava. é, Muito interessante mesmo. Eu acredito que seja dimensões, né? Acho que tem uma hora que você está vibrando de uma forma onde você consegue perceber o que está, né, no seu entorno. A doutora é, Mônica de Medeiros, ela explica muito, né, também essa questão. E acaba trazendo muita resposta para o que a gente acaba vivenciando, né? Que a gente tem essa questão vibracional, né? Que hora você é está vibrando de verdade. uma forma, quando você muda a vibração, você acaba percebendo outro tipo de coisa. É bem interessante também. É verdade. Eu tenho uma amiga que Fala ela demais, viu? fala que. Eu Não, mas falo é nada. maravilhoso, adoro. Até para falar mesmo, é tão bom, né? Se Adoro. deixar, eu fico É, falando. é porque é muita coisa, né, para falar. Sim, E verdade. é um Porque uma assunto muito coisa remete à vasto, né, outra, que Evelyn? remete à outra, né? Uma live só não dá, não, Isso. viu? Tem que ter Não umas dá, 20 tem que ser lives. mais. Vai ser a primeira de muitas, se Deus quiser, né? Com Agora eu queria que certeza. vocês fizessem as considerações finais. Queria agradecer vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi muito bom, agradeço. E vamos ver se a gente marca as próximas, tá bom? Vamos Sim, sim. A gente com certeza. decide uns temas, a gente pode até estudar alguma coisa para a gente trazer para o Isso, pessoal, né? Que eu acho isso. que falta esse acolher, trazer conhecimento também. Porque por muitas vezes a gente busca conhecimento na internet, tem muito fake, né? A Tem. internet tem muita coisa Acaba montada, né? atrapalhando. É Isso, e verdade, A quando tem isso você gente, sim. trabalha, quando você vê pessoas reais do seu dia a dia, né, lhe trazendo um relato desse, e onde eu posso estar aqui compartilhando com você, já é, né, uma experiência diferenciada, né? É a gente verdade. filtra muito, né? A gente filtra muito essas informações para passar, para não ser chacota de ninguém, né? É, tem que ter o pé A no gente, chão, a gente sempre ia postar, analisar, Isso. né? a gente ia postar uma determinada foto aqui que foi autorizada, mas quando a gente foi analisar a foto, pela nossa experiência, ela tem várias coisas de Montagem. montagem, né? Uhum. Isso. Uma certa A gente pessoa vai procurou a percebendo. gente para postar uma foto onde ele fez uma selfie e saiu um disco voador lá no finalzinho da foto dele. Eu fui observar, olhei, não. Daqui foi feito. Sabe? É algo que você É, vê precisa que não filtrar, dá. é.
algo forçado, É. entendeu? A gente Então, tem que a gente precisa respeitar a estar opinião filtrando. de cada pessoa, né? Porque tem Claro, pessoas que claro. olham alguma coisa, acham que é fake, outra olha, acha que é real, e cada um tem o seu olhar, né? Isso é Sim, natural, e a gente tem que respeitar, todo mundo tem o Sim. direito de sim, pensar mas o que quer, isso, assim, mas se aí a acha que é gente viu que verdadeiro, se não é, né? mas a gente viu que pelo contexto não era. Acho que a pessoa queria mesmo que tirar a É, brincadeira, fazer tem tudo chacota, isso. entendeu? Eu senti Existe tudo isso. isso, É, senti isso. Não, ele tá existe. querendo Não, na realidade, a gente foi no Facebook do rapaz e lá tem. não Ele sei o trabalha com quê, gráfico, gráfico, artes. coisas Eu gráficas, não, arte gráfica. com certeza ele fez uma arte gráfica aí e tá querendo empurrar no nosso Instagram. Pois, Mara, Aí eu a fui gente, a gente pesquisar, né? agradece o teu convite. Foi muito bom. É, que pena que eu entrei tarde um pouco, né, cuidando da neném, mas foi muito bom minha participação. Deu pra gente conversar muito. Eu te agradeço, gratidão por esse momento. Eu que agradeço vocês, um grande abraço e fiquei muito feliz, viu, de vocês participarem aqui com a gente. O pessoal também está gostando bastante, está tendo bastante comentários, pessoal agradecendo. E um beijo no coração de todos, pessoal. Muito obrigada. Namastê. Namastê. Namastê, obrigado a todos aí. Boa noite e gratidão. Obrigada, beijo, boa Beijo. noite. Até a Até a próxima. próxima. É. Tchau, Tchau, tchau. tchau.